É isso, pessoal, como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algo muito importante, de algo que estava a refletir e é algo que subiu no meu coração de compartilhar com vocês. E a palavra que eu quero compartilhar está no livro de Mateus 4, mas vamos ler apenas o versículo 4 também, que diz: E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, essa é uma passagem muito conhecida na qual Jesus foi tentado. A palavra de Deus no versículo 3 diz que: E chegando ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma vez dessa, subiu no meu coração algo que é, na verdade, o título desse vídeo, que é A Voz Confiável. Nós vivemos em uma época em que a informação está muito devastada, ou melhor, não sei se essa palavra é a palavra certa para isso. A informação está muito divulgada e isso certamente nos dá uma boa impressão de que o que nós podemos nos informar das coisas, principalmente acerca da palavra. Você encontra muitos recursos e tal. A palavra de Deus nos apresenta que este mundo, o sistema desse mundo é um sistema que vai contra os princípios bíblicos. Nós encontramos o mundo indo cada vez mais de uma forma contrária à vontade de Deus, contrária à palavra de Deus, e isso nos remete a algo muito importante, em que nós precisamos estar atentos naquilo que nós ouvimos e, na maior instância, em quem nós ouvimos. E nessa palavra nós encontramos Jesus, na qual foi apresentado a Satanás, dizendo: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E uma coisa aqui muito importante é que o quê? É que na verdade Jesus é filho de Deus. Nós vamos ver no livro de Marcos 5, quando Jesus vai numa terra e ele acaba se encontrando com um endemoniado, e o endemoniado acaba se rendendo aos pés de Jesus e diz: Jesus, filho de Deus, o que vias fazer para mim? Vinhas me atormentar antes do tempo? Ou seja, o próprio Satanás reconhece que Jesus é filho de Deus e fala a mesma coisa para Jesus na tentação: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Sendo Jesus filho de Deus, nós devemos perceber que o quê? Jesus, antes de ser tentado também, ou melhor, Jesus, antes de ser tentado, ele foi batizado e depois foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E a Bíblia diz que se ouviu uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, uma voz vinda do céu dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, é algo que eu estava a refletir acerca do tema do vídeo, que sempre nós, como seres humanos, vamos caminhar nessa terra e por conta dessas influências do inimigo e por conta também da veracidade da palavra, sempre teremos a tender a obedecer a uma voz. E aqui eu quero vos apresentar, na verdade, talvez esse vídeo poderia ter uma outra completude ou ser uma série apenas disso da voz confiável, mas eu quero apresentar que aqui existe uma voz confiável e essa voz é da palavra de Deus. E da mesma questão, Satanás apresenta para Jesus que era filho de Deus e devia fazer alguma coisa. Jesus disse: está escrito. Então, nesse está escrito é a palavra confiável. Nós estamos num mundo susceptível a várias informações e às vezes isso nos atrapalha. Em que eu posso fazer? Às vezes talvez vivemos num estado em que ficamos muito ansiosos por algo, vivemos num estado ficamos muito depressivos por algo, não necessariamente porque a palavra de Deus diz aquilo sobre nós, mas porque nós vemos o mundo e nós pensamos: não, talvez nós devíamos estar daquele tipo, talvez nós devíamos estar daquele gênero. Mas se nós voltarmos para a palavra, nós vamos perceber que alguma coisa está a falhar. Nós estamos a dar ouvido a uma outra voz e não a voz confiável. Porque a voz confiável é aquele que diz: Ei, lança sobre mim
qualquer ansiedade. A voz confiável é aquele que diz: ei, para todos que estão cansados e oprimidos, venham a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, leve. E isso é algo que nós devemos perceber, que a voz confiável, que é a palavra do Senhor, nos disse isso. Quer dizer que é isso. A palavra de Deus diz que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o meu Espírito Santo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas diz também: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Ou seja, a voz confiável diz que deixou a sua paz conosco. E diz que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a voz confiável sempre vem nos falar algo em que o nosso coração está sempre centralizado em Deus, centralizado na vontade de Deus. Mas a voz não confiável, que é do tentador, que é do inimigo, sempre vai procurar nos tirar dessa voz. Vai procurar nos tirar o quê? Da palavra de Deus. Por isso que em cada tentação que Jesus foi apresentado, ele dizia: está escrito, está escrito. Por quê? Porque a Escritura é a voz confiável. A Escritura é a voz confiável na qual deve estar a nossa segurança. Não interessa se o mundo diz: estás atrasado, não interessa se o mundo diz: ei, você está a ficar para trás, você está a ser matreco, procura lá fazer isso. Não, nós precisamos ouvir a voz confiável, que é a Escritura, que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar bem firmes na voz confiável, que é a palavra de Deus. E por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos nos afastar dessa palavra. Por isso que Josué foi dito: ei, não se aparte dessa palavra nem para a esquerda nem para a direita. Porque o quê? Porque essa era a voz confiável. Porque a voz confiável é essa que nos leva mais próximo de Deus. Nos leva mais próximo de Deus e da vontade dele. Diferente da voz do tentador, de Satanás, do inimigo, que ele nos procura nos afastar de Deus. E a pergunta já fica: em que voz nós estamos a dar ouvidos? Se é da voz confiável ou da voz do inimigo? Porque de certa forma a voz confiável sempre vai nos levar na presença de Deus, sempre vai nos levar a viver aquilo que Deus quer, na obediência à palavra de Deus. Por mais que as coisas, o pecado pareça prazeroso, não vai ser para nós, porque nós seguimos a voz confiável. Porque a voz confiável nos diz: filho, isso vai te afastar de mim, então procure se afastar. Então tudo que a voz confiável diz é para o nosso bem e nos leva próximo de Deus. Mas o que a voz não confiável diz nos afasta de Deus. E eu vou encerrar esse vídeo com uma pergunta: em que voz você está dando vídeos? Que voz você está dando vídeo? E bom, algo que eu não podia esquecer de falar é que essa voz não confiável, desde o início do mundo, foi assim, querendo nos afastar de Deus. Nós devemos perceber que Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, foram seres que viviam na total dependência de Deus, na total harmonia com Deus. Mas a voz não confiável fez que eles duvidassem de Deus e se afastassem dele. Deus, ele perguntando mesmo: certamente não morrerás. Ou seja, o que Deus está a dizer não é verdade. Essa é a voz do inimigo, que o quê? Diz que tudo que Deus quer, tudo que a palavra de Deus diz não é verdade, não é confiável. Essa é a voz do inimigo. Tudo que se inclina para esse ponto, que a voz de Deus não é confiável, qualquer pensamento, qualquer ideia que se inclina à questão de Deus não ser confiável, é do inimigo. Então, o que precisa fazer é voltar às Escrituras, que é a voz confiável. E é isso. Deus abençoe. Que confie na palavra do Senhor e se atente nele, medite nele, esteja firme nele, abrace nele até que ele venha, porque a voz confiável diz que é que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eis que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Bom, é isso. Deus abençoe. O celular acabou ficando sem carga antes de terminar o vídeo, mas é isso. Deus abençoe e peace.